Deixem-me primeiro dar-vos os parabéns, por já vão no 5º encontro, e estão de parabéns. Agradecer à Isabel, à Damiana, à Cátia, também continuarem a convidar, pelo menos acharem que nós temos alguma coisa de interessante para vos dar, né? É isso que vamos tentar. Já agora, eu não sei se nos estão a ouvir bem, porque nós estamos aqui a fazer algumas explicações também. Estão? Muito bem, muito bem. Bem. Estamos aqui a fazer um check de sound. É? Então vá, está ótimo. So far, so good. Muito bem, portanto, acima de tudo, é dar os parabéns à iniciativa, e agradecer o convite, e também a todos os participantes, às centenas que eu percebo, e que têm acompanhado, e isso aliás, está aqui construída uma comunidade em rede, não é? Celestino. E já agora faço minhas as palavras do Marco, e espero que também me estejam a conseguir ouvir, certo? Ok. Então, muito obrigado pelo convite. À Isabel, à Damiana, à Cátia, pelo vosso empenho, pela vossa motivação. Nós precisamos exatamente de pessoas dinâmicas e dinamizadoras que arrastem exatamente atrás das suas vontades a população portuguesa dos docentes, dos professores, e é um prazer estar aqui no vosso 5º encontro e desde já parabéns por esta quinta iniciativa que se vai repetindo de tempos a tempos e é para continuar. Como diz a Isabel, o que é preciso a bicicleta está montada, é só pedalar, portanto é prova a prova que se vai fazendo as nossas conquistas. E da minha parte, muito obrigado pelo vosso convite e é um prazer enorme estar aqui com vocês para partilhar um bocadinho estes momentos do pouquinho que vamos fazendo no dia-a-dia. Pronto, eu acho que, e sendo assim, muito obrigado e boa tarde. Ok, então acho que podemos partilhar a nossa tela, não é? E fazer aqui alguma interação convosco. Não se intimidem, está bem? Podem partilhar a tela. Okay. Vamos ver. Nós somos muito tímidos. Vamos lá ver se corre bem, que isto tecnologias não é connosco. E sempre estas coisas, é sempre um... Bom, o desafio que nos foi colocado, ou que nós nos colocámos a nós próprios, foi falar sobre o ecossistema, que na realidade é um ecossistema, os modelos híbridos de aprendizagem. Vamos conectá-lo também, ou seja, nós temos a apresentação e a interação que vamos fazer convosco, aqui dividida em algumas partes. Portanto, nós dividimos toda a apresentação em temos aqui 4 grandes blocos, em que vamos explicar um pouco sobre o que é isto de modelos híbridos de aprendizagem, especificar um bocadinho de dos exemplos que pode ser feito através de um modelo híbrido, até eventualmente esclarecer aqui alguns termos daquilo que é, na realidade, o modelo híbrido. Depois, vamos cozinhar, não é? Exato. Vamos cozinhar aqui para vocês, portanto, esperamos que à hora do lanche ter aqui alguma coisa cozinhada. E depois vamos apresentar... Não me digas que é bolo de bolacha ou bolo de chocolate. Isabel pode interagir connosco. Não. As sobremesas é contigo. O que foi combinado é que a sobremesa era contigo. Portanto, nós é mesmo comidinha da boa. A ideia era uma chanfana, mas sendo assim, se calhar para o lanche é pesado. E depois temos uma última parte onde também queremos explicar um bocadinho o que é isto do Grupo de Educadores Google Superdável Portugal. Portanto, é um bocadinho nesse sentido que nós temos a apresentação dividida. Sendo assim, nós, se pesquisarem no Google, é isto que aparece. Portanto, eu neste momento sou professor na Escola Superior de Educação de Coimbra, investigador em tecnologia educativa no CIED, da Universidade do Minho. Tenho a direção pedagógica do Colégio Central Áurea, que é a primeira escola de referência Google para a educação em Portugal, e agora recentemente esta questão dos GAG Secretário de Portugal. E o Celestino? Exatamente, eu também estou ligado à educação, portanto também sou professor, nomeadamente no Instituto de Vila Miá e também no Colégio Santa Eulália, para além de ser docente convidado do Instituto Piaget. Sou investigador do CIED da Universidade do Minho, exatamente graças ao
projeto de doutoramento que estou a desenvolver, e também, graças, claro, aqui ao dinamizador aqui do lado da Maia, não é? Que não é só dinamizadora de Lamego, nós também temos dinamizadores aqui junto ao litoral. O convite para pertencer a este GEG Superdag Portugal, do qual também sou co-líder, e tenho o maior prazer e o maior gosto em contribuir nesta situação do que é a educação, do que é a aprendizagem nos professores portugueses. Muito bem. Quem é essa pessoa? Uma das coisas que gostávamos que fizessem para começarmos aqui a fazer uma pequena interação era que, não sei se conhecem o Menti. E já estão mestres, que de manhã já devem ter realizado para aí 10 atividades do Menti, no mínimo, pelo menos. Nesta fase já passamos aquela parte de ter que explicar que tem que colocar um endereço, depois tem um código, portanto isso é ótimo. Exato. Portanto, é sinal que a aprendizagem vai funcionando. E sendo assim, está um Menti a funcionar, em que tem esse código que vem no vosso ecrã, é o 59619391. As estrelas são... Não é aqui. Essa já foi ontem. E saiu na Gaia, por isso já não vamos a tempo. Não tivemos sorte. Daqui a bocadinho, com a vossa participação, se calhar eu partilho o meu ecrã. Se conseguires interromper depois o teu, eu passo a partilhar. Para quando tivermos aqui algumas colaborações. Exatamente. Eu sei que está um bocadinho desfasado. Se calhar também podemos colocar no bate-papo. Tens que interromper aqui. Ok. Provavelmente já devem estar a ver aí que estamos em território nacional. Espero que de manhã a gente consiga passar fronteiras e voltemos à Suíça e voltemos a Angola, Brasil, portanto, em princípio. Portugal, que é para ser assim lato, não é? Exato. E a nossa intenção, não é? É abranger não só todo Portugal, como também todo o mundo, ou seja, os professores. É um trabalho global e não um trabalho que fica limitado a fronteiras geográficas. Ok. Há muita gente perto de Lamego, não é? Eu acho que isso influencia, acho que andaram a passar papelinhos no entretanto. Aí para a zona de Trás-Montana, acho que começaram a passar aí. Eu acho que a Isabel e a Cátia arranjaram daqueles coletes dos censos e andaram a fazer porta a porta. Ok, muito bem. Acho que temos aqui uma primeira imagem. Na realidade, não deixa de ser. Olha, há gente também, curiosamente. Fui eu que escrevi. Muito bem. Eu vou interromper, se calhar, então, e passas o compartilhamento novamente da tua tela para avançarmos e depois voltamos. Prometemos que voltamos ao Menti daqui a bocadinho. Portanto, não fiquem tristes, que antes da hora do lanche ainda vamos fazer novamente o Menti. Sim, só para ter certeza que pelo menos o Menti fica trabalhado. Bom, este então era o nosso, aquilo que vos tinha anunciado há bocadinho. E temos novamente um Mentimeter, agora sim, em que, na realidade, aquilo que vos pedimos é que vocês esclareçam um pouco melhor sobre aquilo que é, ou aquilo que pensam ser, um modelo híbrido de aprendizagem. Ou seja, que possamos começar a trabalhar um pouco daquela que possa ser a vossa definição. Quando pensam em modelo híbrido, eu sei que modelos híbridos fazem-nos lembrar sempre os automóveis, numa primeira fase, para quem tiver menos contacto, mas não deixa de ter daí algum significado, se pensarem bem o que é um carro híbrido. E a ideia é que possam então agora, não sei se já tomaram nota, estava aqui a ver se então tomavam nota ali do 404222131, que é o código de acesso. Já agora deixem-me ver aí se os nossos assistentes de bastidores, por acaso conseguiram partilhar aí nos bate-papos os códigos ou não? Ou precisam que nós partilhemos os códigos? É que nós somos só dois e somos rapazes, trabalhamos só uma coisa de cada vez. Nós somos monotarefa e cada um faz a sua. Portanto... Já percebemos, não é uma coisa de cada vez e... Se é para fazer um ovo, é um ovo, atenção. Duas coisas ao mesmo tempo, não. Importa-se de tanto partilhar, se faz favor. Tem que fazer melhor trabalho cooperativo. E colaborativo.
Eu prefiro cooperar. Mas sabes que agora com o confinamento nós não podemos trocar mãos, nem portanto é um bocado complicado, não é? Agora, trocar mãos nem que não estivéssemos confinados, eu também não trocava. Bom, o que entendo por modelo híbrido de aprendizagem é essa a questão, a alternância de metodologias ajustadas a diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, EAD e regime presencial, okay? A mistura do ensino presencial com o ensino remoto, presencial e à distância, uma mistura da aula expositiva e do trabalho dos alunos, okay? O ensino presencial, aquilo que é o blended learning, modelos combinados. Okay. A primeira palavra-chave que se nota aqui é a combinação. O facto de nós, na verdade, vamos combinar alguma coisa. Combinar ambientes. Por outro lado, outra característica que aparece aqui muito descrita já é a ideia de extremos. Parece que temos que ter um modelo híbrido, implica ou combinar o presencial com a distância, como se nós, na verdade, não pudéssemos combiná-los em presença um do outro. E o termo mais aberto que nós possamos ter daquilo que é um modelo híbrido de aprendizagem permite-nos que nós, num ambiente presencial, estejamos também num ambiente virtual. Ou seja, o termo mais lato do modelo híbrido é esse. É verdade que podemos ter, se calhar, e vê-se por grande parte da vossa definição, das definições que vão aparecendo, que eu combino a distância com o presencial. Não tem que o ser. Aliás, aquilo que este plano de transição digital nos pode trazer, saibamos nós aproveitá-lo em condições, é a possibilidade de combinarmos os dois ambientes em presença. Ok, acho que temos... Não sei se viste alguma coisa mais que queiras realçar. Não, basicamente tinhas feito exatamente as pontes entre todas as mensagens que tinham aparecido, em que focam exatamente a parte do presencial e a parte do online, muito como tu referiste muito bem, às vezes nos extremos, quando podemos perfeitamente, que não sejam posições extremadas, podem ser perfeitamente combinadas em ambos os ambientes, seja o presencial e ter exatamente o ambiente online perfeitamente de forma integrada e colaborativa. Isso leva-nos aqui a fazer uma primeira reflexão que não podemos deixar, para quem nos conhece, sabe que não podemos deixar de passar a oportunidade de voltar aqui a insistir na resposta, ou pelo menos na tentativa de responder aos equívocos que vão aparecendo. Alguns deles até foram já aqui demonstrados em alguns dos comentários. E um deles é a questão de vivermos numa pandemia. Estamos a viver atualmente numa pandemia e isso implica que nós muitas das vezes assumamos que são anos letivos normais, que eu devo cumprir com aquilo que tenho que cumprir, exatamente com o currículo que tenho que cumprir com as tarefas que tenho que cumprir. E estou a falar não só dos professores, estou a falar dos professores, das famílias, o próprio Estado, ou seja, como se tudo fosse típico e normal. Quando nós estamos a viver exatamente a realidade contrária, estamos a viver uma realidade atípica. Se estamos a viver a realidade atípica, nós não podemos funcionar e pretender para aquilo que é a nossa escola, a escola atual, uma escola tipicamente. Já essa seria de ser repensada, não é? Já essa me vale aqui a bastantes questões também, mas de qualquer forma, esse dado é importante realçá-lo porque parece que de vez em quando esquecemos, para não dizer que estamos muito esquecidos de que estamos a viver numa pandemia. Ou seja, e ela é tal maneira esquecida que nós ouvimos falar em recuperação de aprendizagens. Eu, para recuperar, pelo menos a mim acontece-me. Eu, quando digo assim, tenho que recuperar o meu telemóvel, porque eu o deixo em algum sítio. Exatamente, porque já foi um dado ganho anteriormente e que houve uma situação que me fez perder, se calhar, esse dado adquirido. Portanto, se eu não o tiver perdido, eu na verdade não tenho que o ir recuperar, porque não o tinha, né? Nesse caso eu até posso estar a roubar algum, né? Exatamente. O que é sempre um problema. Bom, portanto, eu não posso recuperar aquilo que não perdi, ou por outro, eu também não posso devolver tudo aquilo que aprendi a mais, que não é a mais, na realidade. Tudo aquilo que são outras competências que foram adquiridas e que foram trabalhadas durante esta fase pandémica, e que provavelmente, não é só provavelmente, é mais do que certo, que também não estão no nosso currículo. Então, nesse caso, o que é que fazemos com essas? Ou seja, nós não temos que, na realidade, estar a recuperar aprendizagens, porque a escola, durante este tempo todo, estamos há 1 ano e meio numa pandemia, com vários confinamentos pelo meio, há aqueles que tiveram só 2, há outros que tiveram vários, porque aquelas turmas que tiveram que parar. Na realidade, a escola não esteve parada. Se não esteve parada, e se nós não estivermos congelados, porque, ao que me lembro, não estamos a viver em nenhum dos polos,
se ela estiver a trabalhar, ou seja, nós não podemos neste momento ir recuperar, e neste caso estamos a fazer uma outra coisa, que é a desvalorizar tudo aquilo que é o trabalho docente. Ou seja, tudo aquilo que são as horas que as pessoas se queixaram de ter que estar a trabalhar online, as diferentes tarefas que tiveram que fazer, as diferentes aprendizagens que tiveram que fazer para poder ter esse trabalho online, e de repente, se eu tenho que devolver, aquilo que eu estou na verdade a dizer é uma desvalorização, aquilo que estou a fazer é uma desvalorização mais do que evidente daquilo que é o trabalho profissional dos docentes durante este ano e meio. Portanto, isso para nós é algo que não podemos aceitar de modo algum. E isso leva-nos a pensar em tudo aquilo que são as nossas, todas as relações que temos para a frente. Depois, a ideia de que, sim, na realidade, mas o modelo híbrido cabe onde? Perguntarão. Se calhar não vai caber naquela parte em que nós dizemos assim, bem, mas eu volto para um ensino presencial, portanto, já não tenho que se calhar usar tanto o digital. A verdade é que nós, quando voltamos para uma escola presencial, física e geográfica, porque neste momento nós estamos em presença, porque vocês estão desse lado, e eu pelo menos não estou enganado, acho que fui ouvindo a Isabela e a Damiana a falar connosco, dá-me a sensação que estamos em presença, e se estamos em presença, ela é apenas uma presença que não é geográfica, porque nós estamos aqui na Maia, e eu imagino que a Isabel esteja em Lamego, imagino eu, não é? E fazendo a ponte, desculpa te interromper, exatamente esta situação que nós estamos a ver agora, é uma situação semelhante do que se passou quando estávamos confinados em casa. Ou seja, as barreiras geográficas desapareceram quando nós estamos presentes todos no online e estamos a realizar exatamente aprendizagens válidas e estamos a fazer trabalhos colaborativos válidos. Portanto, nós não podemos colocar de parte nem esquecer todo este tempo que fizemos com os nossos alunos e mesmo o trabalho que os professores despenderam, independentemente da plataforma ou da localização que estavam. Portanto, tudo isto é válido. Temos é que aprender a valorizar. Temos que aprender exatamente a dar-lhe a respectiva medida e o respectivo valor, tanto a nível dos alunos, como a nível do trabalho despendido pelos professores. Agora, será que voltar então à escola presencial, não sei se, daí voltar à questão que estava a colocar ainda há pouco, será que estas imagens que vocês veem aqui são imagens de presença ou distância? Os sorrisos que vocês veem aqui, eu sei que houve muitas lágrimas também, mas também há muitos sorrisos. Assim como há mágoas e sorrisos também no presencial. Será que estes alunos que vocês veem nestas imagens estão mais presentes do que os anteriores? Será que nós não estamos apenas a transferir, numa primeira fase, o confinamento que estava em casa para um confinamento que é presencial? O que eu quero dizer com isto é que nós não entendemos que o digital entra aqui, ou que este modelo híbrido possa aparecer aqui como se fosse algo de extremos, ou seja, ou temos a presença ou temos a distância. Parece que não podem conviver os dois. Como se tivéssemos o bem de um lado e o mal do outro, sendo que o mal, em princípio, é a distância, não é? Este ensino remoto de emergência, ou este ensino de distância, como queiram chamar, e do outro lado a presença, que é o nosso bem mais sagrado, que o é. Agora, o que nós pretendemos, e é isso que é a essência do modelo híbrido, é a combinação dos dois ambientes. Ou seja, é trazer para o nosso ambiente físico aquilo que é toda a riqueza do ambiente virtual enriquecido por tecnologia. Na realidade, é potenciar o máximo possível, porque há alunos que vão ser melhores num ambiente e outros no outro, e nós temos a possibilidade de estar em presença a combinar ambos os modelos. Agora, quando voltamos então para esse presencial, também temos que ter o cuidado do que é que vamos querer fazer no presencial, porque já tivemos outros ambientes presenciais, onde provavelmente a escola que tivemos nesse presencial não era aquela que nós entendemos. Aliás, estas duas imagens retratam muito a ideia de que nós podemos ter o melhor ambiente presencial possível com digital, mas na realidade podemos estar apenas a fazer aquilo que se ouve muito, não é? Que é digitalizar a escola. E digitalizar porquê? Porque eu pego num documento que está no analógico, passo para o digital, mas estou a fazer o mesmo. Contudo, e nós não condenamos esse processo, porque esse é um processo que tem naturalmente que acontecer. Ou seja, há um processo natural para quem não teve nenhum contacto com o digital, e temos muitas pessoas que tiveram o seu primeiro contacto com o digital há 1 ano e meio, quando tiveram que ir para casa e rapidamente ter que aprender a fazer coisas. E isso é de valorizar e é uma das etapas da aprendizagem. A primeira etapa é de substituir. Chama-se exatamente isso. Substituição. Eu substituo o analógico pelo digital, fazendo as mesmas atividades. Agora, 1 ano e meio depois,
com um plano de transição digital a funcionar, temos que dar o passo seguinte e temos que ir aprofundando um bocadinho mais isso, ou seja, eu deixo de poder ter que fazer apenas esse processo de digitalização e tenho que entender que, na verdade, eu não posso, com o digital, fazer o mesmo que fazia com o analógico. Tenho que passar para uma fase seguinte, e a fase seguinte é a de redefinição, é de modificar, é eu pensar digitalmente a minha ação. E isso vai fazer com que eu não possa aplicar para o mesmo, em contextos diferentes, a mesma técnica. O mesmo modelo. Exato, porque nós podemos perfeitamente, situações que fazemos no presencial e determinadas atividades e tarefas que até realizávamos de determinado modo com os alunos, nós podemos continuar a realizar essas tarefas, só que agora podemos usar exatamente o digital para contribuir para uma maior motivação dos alunos, por exemplo, para uma maior colaboração dos alunos no trabalho de pares e com os colegas, mesmo os próprios professores podem perfeitamente, claro que esta fase, como disse o Marco muito bem, primeiro passou para a fase da substituição, é normal, quem está habituado a trabalhar num determinado modelo, de um momento para o outro viu-se confrontado em abandonar tudo aquilo por causa de exatamente a pandemia e teve que se readaptar, e mesmo aqui mostra exatamente o grande dinamismo e a versatilidade, não só dos professores como também dos alunos, porque muitos alunos, quer queiramos, quer não, mesmo sendo como nós pensámos que são nativos digitais, ou seja, mesmo tendo nascido no meio da tecnologia, muitos deles ainda não estavam inteirados, nem estavam familiarizados com alguns aspectos tecnológicos que nós usamos. E eu já não estou a falar de aplicações, estou mesmo a falar de próprios instrumentos, estou mesmo a falar da parte da utilização do smartphone, do tablet ou do próprio computador. E se vocês repararem, este trabalho feito durante este período de pandemia, seja o período de confinamento do ano passado, seja este último período de confinamento, houve evoluções tremendas de parte a parte, tanto a nível dos alunos como a nível dos professores. Por isso é que é incrível como há pessoas que dizem que não se valoriza esta evolução. Houve uma evolução, temos é que perceber a dimensão desta evolução e ver quanto foram as novas capacidades, as novas competências que os alunos desenvolveram, bem como os próprios professores. Muito bem. Passando agora de uma forma um bocadinho mais rápida, apesar de tudo, algumas ideias que são chave e que têm muito que ver com aquilo que fomos dizendo no início. A ideia de que nós temos que cumprir currículo ou queremos que o aluno aprenda currículo. Essa ideia é chave a partir do momento que ainda por cima estamos a viver um ambiente de pandemia. Ou seja, ela já era discutível, não é? Nós, na verdade, queremos cumprir o ensino de currículo, mas, essencialmente, aquilo que pretendemos é que o aluno aprenda. Uso, muitas vezes, esta imagem para retratar que aquilo que segura aquela árvore é, acima de tudo, aquele tronco, não é? Um tronco resistente, forte e bem... que, na verdade, é a estrutura, não é? Toda a estrutura daquilo que eu aprendo. Portanto, essa é a primeira ideia-chave. E o primeiro exercício que eu gostava de fazer convosco é que vocês olhassem para esta imagem e escrevessem no bate-papo aquilo que estão a ver. Ou seja, nós conseguimos ver, estamos a ver se quem está no YouTube ainda não está a ver a imagem, mas nós aguardamos um bocadinho, que tentassem documentar aquilo que na realidade conseguem ver nesta imagem. Em traço geral. Eu, entretanto, vou pará-la deste lado, porque vamos tendo alguns registros. De qualquer forma, não sei se viram aquele rapaz dos calções azuis, com a camisola às rixas vermelhas e brancas. Era isso que tínhamos que encontrar. Pelo menos esse era o tópico que eu trazia para Já temos hoje. Muita gente, multidão, confusão, muitas pessoas numa praia com muita gente. Pelo menos conseguiram distinguir que estava numa praia. Okay. Já é bom, já é bom. Okay. Uma praia com muitas pessoas, confusão, praia. Okay. Vejo as férias de antigamente também. Tendas, barcos, pessoas, água. As férias de antigamente dá 1 ano e meio. Exato. Já não é preciso muito para trás. Exato. Repete-se muita gente, confusão, muita gente numa praia, barcos, barracas, mar, areia. Ok. Aquilo que nós prevemos foi que esta imagem que vocês viram, na verdade, era o nosso currículo. Portanto, é a imensidão que representa o nosso currículo, mas aquilo que vocês captaram desse vosso currículo foi isto. Foi o mar, as pessoas, os barcos e a praia. Essencialmente foi isso que retrataram. E alguns disseram só confusão, ou seja, o professor falou e aquilo que ficou no final foi confusão.
não é? Isso acontece, é típico nos nossos alunos. Depois de ter explicado tanta coisa, quer dizer, ficou o mar, as pessoas, os barcos e a praia, e reparem, ficam os conceitos que são estruturantes daquilo que eu estou a ver. Agora, imaginem um modelo em que eu vos possa, em que vocês tinham uma semana para poder olhar para aquela imagem com outro cuidado, com outro tempo, que não é aquele que eu vos dei aqui, e podíamos agora estar aqui a conversar sobre aquela imagem. E alguns, se calhar, iam dizer, inclusive, que tinham visto o óleo. Por acaso, não sei se está lá. Está. Debaixo de uma barraca, acho que sim. Está na zona central. Se tinham visto o óleo, outros iam ver que, afinal, havia barcos à vela, havia barcos a motor, ou seja, íamos começar a ir a outros pormenores que no tempo de aula típico, ao ritmo do professor, nós não temos. Portanto, e essa é a primeira dimensão que nós temos que perceber daqui, é que quando eu posso, e tenho a possibilidade, através do digital, os alunos terem acesso ao controle daquilo que aprendem, vão conseguir aprofundar muito mais do que aquilo que nós pensamos que na realidade estariam a cumprir. Reparem que com aquela imagem eu estava apenas a cumprir currículo, porque deves o currículo todo, vocês não ouviram e não apanharam, não tiveram tempo, mas isso não é um problema meu, porque eu tinha 5 minutos para explicar esta imagem, não deram mais, o workshop tem que terminar daqui a pouco, portanto, ou seja, nós temos esta questão, e as duas ideias-chave que vos queria deixar daqui é a ideia de que nós não devemos ensinar a um aluno aquilo que ele pode aprender por si, ou seja, é passar o processo para o aluno, deixar que os alunos controlem aquilo que aprendem e dessa forma vão aprofundar muito mais, porque vão ver outras coisas e vão ver coisas diferentes, porque iam chegar com imagens diferentes. Ou seja, a ideia de que nós não temos um único currículo e temos múltiplos currículos que possam ser, através da nossa moderação e da nossa interação, ser ajustados para a aprendizagem. Não me vou perder muito nesta imagem, até para nós passarmos aqui a outra questão mais prática. Ou seja, aquilo que temos agora são aquilo que são as definições, os conceitos-chave daquilo que é, curiosamente, o modelo híbrido. E a primeira ideia é esta de que nós temos que definir, olhando para aquilo que é o currículo de cada um, quais são os nossos conceitos-chave, quais são os conceitos-chave de cada disciplina. Repararam que na imagem anterior, na disciplina praia, férias, o conceito-chave era areia, mar, pessoas e barcos. É um conceito-chave. Tudo o resto, se eu puder entregar aos alunos, através de outras formas, eles vão adquirir o conteúdo de outros modos. Ou seja, não podemos desperdiçar aquilo que o digital hoje nos oferece também, sendo que quem define e quem orienta os alunos não deixamos de ser nós, não é mesmo? Depois, e isso é visível a partir exatamente desta outra característica, ou seja, a ideia de que a definição de conteúdos válidos e fidedignos é feita pelo professor, não é pelo aluno. Ou seja, somos nós que, num primeiro momento, temos que entregar ao aluno os conteúdos que sejam válidos e fidedignos, porque ele não sabe onde os vai encontrar. Vai-se perder. Nós, na verdade, deixamos que está tudo no Google, não está? Só que 90% da informação que está na Google é falsa, não é? Portanto, 90%, a probabilidade de encontrarem muita asneira é grande. Portanto, esse é um trabalho que é do professor, que é dos professores, de dedicar exatamente qual é o tempo, qual é o conteúdo que eles têm que encontrar, têm que procurar. Na verdade, eu dou-lhes websites, páginas, vídeos, etc. E lá ele vai encontrar, vai ter que, na realidade, trabalhar aquela informação também. O professor tem que ser o orientador dos seus alunos, ou seja, tem que exatamente os acompanhar. Estes conteúdos não podem ser e não podem aparecer de nada. Tem que ser o professor que tem que ter exatamente a recolha das fontes, a recolha dos elementos, a recolha onde o aluno pode ir procurar essa informação. Nós temos que orientar sempre o percurso dos alunos nas suas aprendizagens. E temos que orientar exatamente através de conteúdos válidos. Como o Marco acabou de dizer, basta alguém de manhã acordar muito bem disposto, abre uma página web e escreve lá meia dúzia de coisas que até estão muito bem escritas, estão muito bonitas, mas quando vamos ver aquilo não passa de meia dúzia de notícias falsas ou de informação que não tem nada a ver com o que se passa na realidade. Portanto, o professor nunca pode se abster de fazer este acompanhamento dos seus alunos. Depois, com o tempo, é natural que os próprios alunos começam a saber onde é que vão encontrar conteúdo válido e fidedigno e começam eles próprios também a identificá-los e a justificar porque é que aquele conteúdo é, onde e quando, qual foi a data em que o recolheu, o local onde o foi buscar, ou seja, começa a identificar tudo isso. Agora, isso tem que ser trabalhado desde muito cedo. E muito cedo estamos a falar mesmo muito cedo. Se tiverem aulas às 8, é logo a começar às 8. Se tiverem alunos de 6 anos, convém também começar com os alunos de 6 anos. Exatamente. Depois a outra dinâmica tem que ver com o provocar as experiências. Ou seja, nós queremos que os alunos sejam criativos. Isso é
é uma frase típica, não é? Os meus alunos escrevem um texto, mas não são criativos. Sim, mas o que é criatividade? E depois, na realidade, o que é que eu lhe dou para ele ser criativo? Porque, provavelmente, eu já o fui formatando ao longo da vida, e quando eu digo a escola foi formatando os alunos ao longo da vida, para que depois chegue uma altura em que diz assim, olha, eu pedi-te uma coisa a dada altura, eu quis criar uma imagem, ou fiz um texto onde havia um carro que voava, e eu disse, os carros não voam. E depois, entretanto, uns anos mais tarde, eu disse para ele ser criativo. Eu estou formatado. Ou seja, aquilo que nós temos que fazer com os nossos alunos, na realidade, é provocar o máximo de experiências possíveis. Deixar que eles frequentem museus, que ouçam música, que vejam vídeos, que toda a cultura, aliás, que nós hoje sentimos a falta cada vez mais, e isso é algo até muito interessante, porque a falta de cultura faz com que nós, na verdade, deixemos de pensar mais, deixemos de refletir, deixamos de ter opinião crítica. Portanto, é preciso nós provocarmos essas experiências. E a escola tem esse papel. Aliás, este exemplo que está aqui do Google Arts and Culture não deixa de ser, quando não tenho a possibilidade de sair de casa, poder usar o virtual e o digital para poder, se calhar, entrar em ambientes onde eu, se calhar, nunca na minha vida vou conseguir entrar. Ter experiências com a pintura, que se calhar quase nunca vou ver. E deixem-me só dizer mais uma coisa, que é, eu não posso dizer a um aluno que, aliás, o aluno não pode dizer que não gosta de dançar se nunca tiver dançado, não é? Poder pode, mas primeiro tem que dançar. Eu não posso dizer que não gosto de cenouras se nunca estiver comido. Portanto, temos que criar essas experiências. Portanto, provocar as experiências na aprendizagem é fundamental para que eu possa abrir o máximo possível o meu leque e todo o meu processo criativo. Nós não somos, enquanto professores, nós não somos todos iguais. Enquanto seres humanos, nós olhamos para os nossos colegas e vemos que temos diferenças. Os nossos alunos também as têm. Nós temos é que ser exatamente provocadores, nós temos é que desafiar os nossos alunos a fazerem experimentação de coisas novas, de novas iniciativas, de novas aventuras, que é exatamente para eles explorarem as suas mentes e não só, e alargarem os seus campos de conhecimento, para de modo, como dizia o Marco, eles terem exatamente aquela noção se gostam, se não gostam, mas enquanto não experienciarem, enquanto não viverem algo diferente do que estão habituados a fazer, eles não conseguem ter essa noção. E o professor aqui tem que entrar exatamente como provocador. Nós temos que colocar pontos de interrogação e pontos de exclamação nas cabeças dos nossos alunos. Temos que os desafiar, temos que os dinamizar para serem aventureiros, explorarem coisas novas. E como dizia o Marco, nada melhor do que usar exatamente essas ferramentas digitais. Já que a gente não tem, nós sabemos perfeitamente que os nossos alunos, e se calhar em algumas zonas geográficas até mais carenciadas, nunca terão possibilidade de visitar um museu, nunca terão possibilidade de visitar um aquário, e por que não usar estas ferramentas digitais para fazer uma viagem virtual, para fazer uma visita de estudo virtual através desses locais e vivenciar e explorarmos em conjunto e provocar exatamente esses desafios dos nossos alunos. Portanto, isto é mais um campo em que nós podemos usar no nosso dia-a-dia para melhorar e tornar as nossas práticas letivas muito mais estimulantes e muito mais interessantes. E na realidade, onde é que entra aqui, o livro entra aqui na possibilidade de nós podermos combinar os dois ambientes, ou seja, eu poder fazer uma viagem virtual à Lourinhã, não é? Ver o Parque dos Dinossauros, e poder fazer uma viagem, virtual não, uma viagem presencial ao Parque dos Dinossauros, e poder ter a experiência virtual através de ambientes de realidade aumentada, estar quase que a conviver há milhões de anos atrás, naquele tempo, e poder colocar os dois ambientes a serem trabalhados, para que o aluno tenha diferentes experiências e possa dali retirar outro tipo de aprendizagem. Outra característica tem a ver com o foco no assíncrono, ou seja, o tempo que nós temos hoje de aula, na realidade, deve ser mais focado em momentos assíncronos do que síncronos. E isso acontece também no presencial, ou seja, eu mesmo voltando para um ambiente presencial, o ambiente assíncrono deve ser muito mais promovido. Na realidade, estou a tirar partido do quê? Do ambiente virtual de aprendizagem, muitas das vezes, em que possibilita que um aluno possa estar num outro ecossistema, não é? Na realidade, numa sala virtual, a fazer uma tipologia de trabalho, e ter outros alunos a fazer um trabalho físico e até mais analógico na sala de aula. É perfeitamente possível e viável. E não tem mal nenhum que isso aconteça. Porquê? Porque a personalidade vai estar a acompanhar os dois ambientes, ou pelo menos deve. Não é? Depois a utilização de recursos multimédia. O modelo híbrido traz, de facto,
a possibilidade de nós podermos combinar diferentes tipologias. Usar os podcasts, usar o vídeo, usar os mapas mentais, usar toda uma tipologia de recursos que nós hoje temos e que não precisamos de criar, não é? Estamos sempre a pensar em criar recursos quando também nos queixamos da falta de tempo para os criar, quando eles existem. Existem hoje milhares de recursos perfeitamente validados, funcionais, feitos por colegas nossos, professores, que estão perfeitamente ao alcance de um clique para que possam ser usados pelos nossos alunos. Mas temos muitos recursos multimédia feitos pelos próprios alunos, também já eles validados e que podem ser usados. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Math Girl, que tem aquele fantástico... Ela é youtuber, não é? Também, na área da matemática, ou também na área da matemática, melhor dizendo, e que tem recursos, através de uma linguagem muito melhor do que aquela que neste momento estou a ter convosco, que prende mais o espectador e prende mais os próprios alunos que estão a trabalhar aqueles conteúdos. E podem ser explorados numa primeira fase de uma forma muito mais interessante. A ideia de definir tempos médios de execução de tarefas é alguma coisa que nós nos esquecemos muitas das vezes, ou seja, quando na realidade nós provocamos atividades com os alunos ou lhe dedicamos algum tempo para que eles possam fazer isso, nós muitas vezes fazemos um tempo sem pensar muito bem qual é o tempo de execução médio que aquele aluno demora para fazer uma determinada tarefa. O que significa que, quando eu envio um vídeo para o aluno, eu só tenho em conta o tempo de ele fazer a reflexão sobre o vídeo. E esqueço-me, inclusivamente, de contabilizar, às vezes, aquilo que é um tempo que o aluno possa demorar a ver o vídeo, que não é só o tempo do vídeo, porque se o vídeo demorar 5 minutos, eu posso precisar de 20, porque posso precisar de o ver 3 vezes. Eu devo pensar que há alunos que precisam ver um vídeo 3 vezes, porque querem vê-lo ao ritmo deles, parar, andar para trás, voltar a ver. Quando tenho outros, na realidade, os 5 minutos vão ser suficientes. E, nesse caso, vão ganhar tempo para a tarefa que têm que fazer a seguir. Ou então, se quiserem ir fazer outra coisa qualquer, também não é importante essa questão. É importante que nós tenhamos sempre em conta que, para sermos o mais inclusivos possíveis, temos que libertar alunos que sejam mais rápidos e os poder libertar para outro tipo de tarefas, e alunos que sejam mais lentos, porque têm um ritmo de aprendizagem mais lento, porque têm outro tipo de abordagem, terem a possibilidade de eu, enquanto professor, também me dedicar a eles, e poder estar naquele momento, estar com eles, a trabalhar alguma coisa que eles estejam a precisar da minha presença. E não só, e esta gestão que nós damos aos alunos, esta flexibilidade deles gerirem o seu tempo, e não só, e até o seu próprio espaço, porque hoje nós sabemos que o espaço de aprendizagem não se limita às 4 paredes de uma sala de aula. Hoje qualquer espaço é um espaço de aprendizagem. E sabemos, como o Marco disse exatamente, que cada aluno tem o seu próprio ritmo, tem a sua maneira de lidar com a informação para produzir o seu conhecimento. E então eles podem perfeitamente ver o vídeo, parar o vídeo, vão fazer uma atividade física, por exemplo, intercalam, intervalam e depois pegam no vídeo novamente. E nós sabemos que, basta olhar para as nossas salas de aula, nós não temos alunos com o mesmo ritmo. Temos alunos com ritmos próximos, e perfeitamente conseguimos verificar qual é o ritmo de aprendizagem desses alunos. E então, ao dar essa capacidade de ser o aluno a explorar, a ser o aluno a ser capaz de controlar o seu ritmo de aprendizagem, estamos a tornar com que o aluno seja muito mais... desenvolva outras capacidades como responsabilidade, motivação e não só, e que se empenhe muito mais na realização das tarefas usando estes meios digitais. Depois, e com isso, implicar o aluno na construção dos produtos. E implicar o aluno na construção de produtos, uns podem ser digital, aliás, vem ali uma aluna que na realidade pode estar a fazer um vídeo explicativo de um determinado algoritmo, como tem outros que fazem através de um uso analógico e depois até fotografam, porque acabam por usar o digital porque tiveram que fotografar a maquete, para poder explicar depois aquilo que na realidade aconteceu. Ou seja, querem usar digital ou não, na realidade é a implicação do aluno na construção do produto. Em todos eles, o digital vai entrar naturalmente. Nós muitas vezes pensamos sempre em construir uma tarefa onde temos que incluir lá o digital. Deixem os alunos criar e vão ver que eles incluem naturalmente o digital. E isso acaba por ser muito mais significativo do que quando nós tentamos quase que impingir um determinado tipo de uso e ele depois acaba por não ser natural, porque foi forçado, não é? Só um parênteses. Esta parte dos alunos usarem o digital, mesmo aqueles professores que durante o período de confinamento pediam para os alunos realizarem as fichas de trabalho ou os trabalhos no caderno diário, vocês sabem perfeitamente que a devolução desses trabalhos aos professores foi feita sempre pelo formato digital. Se não foi feito em Word, como é que eles faziam chegar aos professores? Tiravam uma fotografia e mandavam um trabalho para o professor através do endereço de e-mail ou então da plataforma da escola. Portanto, como vocês podem ver, de uma forma natural,
e que não foi se calhar o professor que lhes disse, vais tirar fotografia, vais ter que ser fotografia. Não. Eles, como viram que era o único meio que se calhar que tinham naquele momento ao seu alcance, eles, para poderem fazer esta comunicação, porque nunca se esqueçam que este caminho é sempre um caminho bilateral, é sempre nos dois sentidos, tem que ser sempre, às vezes, umas alturas mais num, noutras mais no outro sentido, mas reparem que eles naturalmente foram buscar um meio digital para poderem fazer chegar os seus trabalhos aos professores, nomeadamente a fotografia. Se pedimos a alguém para acender fazer fogo, para falar, não percebo esta dica, no caso é para acender a luz, mas pedíssemos a alguém para acender um fósforo, aliás, não é para acender um fósforo, para fazer fogo, para que nós podemos usar diferentes recursos. Eu posso usar o fósforo, posso usar duas pedras, exatamente. Agora, claro que uns vão demorar mais tempo do que outros, pelo menos comigo seria assim, se usar as pedrinhas, se calhar nem amanhã. Mas temos a possibilidade de construir de diversas formas e é essa possibilidade que nós temos que promover junto aos alunos, a possibilidade de eles poderem construir usando diferentes tipologias de ferramentas, o que não significa que eu não possa dizer assim, bem, tu vais fazer fogo, isso é para hoje, não é? Que não seja para daqui a uns anos. Há recursos que podem facilitar e nós temos também esse papel com eles, não é? Nós devemos dar liberdade aos alunos para eles explorarem as suas criatividades e as suas originalidades. Temos que deixar que isso venha ao de cima, seja colocado cá fora. E posso-vos dizer que temos grandes surpresas quando permitimos e damos essa liberdade para os alunos o fazer. Bom, depois a questão da monitorização das aprendizagens dos alunos, naturalmente ela também vai acontecer, porque se eu estou a usar recursos digitais, e não vou perder muito tempo aqui com isto, porque vocês conhecem centenas, se calhar, de plataformas que fazem este tipo de monitorização, o que nos dá dados em tempo real para poder interagir com alunos em específico e não fazer uniformização de tarefas. E isso também faz com que, quando eu desenho tarefas no modelo híbrido, usando o digital, na realidade aquilo que eu faço é um desenho de um guião personalizado para o aluno, ou seja, dar-lhe qual é a tarefa, dar-lhe o contexto, qual é o tempo daquela tarefa, quais são os recursos que ele pode precisar, onde é que os pode ir buscar, qual é o produto que possa ter que sair e, na realidade, eu estou a monitorizar todo esse processo. Portanto, desenhar um guião personalizado é um desafio que todos nós temos pela frente, porque isso é aqui que nos devia tirar o tempo pedagógico, devia ser aqui e não em burocracias, não é? O nosso tempo pedagógico é de preparação de pedagogia, esse é o nosso papel enquanto professores, não é? Ou deveria ser. E depois, fazê-lo da forma mais simples possível, ou seja, não vale a pena nós conhecermos as tais 300 aplicações que fazem a mesma coisa que faz o Kahoot ou outra do género, quando na realidade se aquela me resolve aquele problema pedagógico, não vale a pena eu estar a aprender centenas delas para depois ter um resultado muito idêntico. Ou seja, se uma tem mais áudio, outra tem menos caracteres, ok, escolham façam o vosso leque de ferramentas, porque também vocês não usam provavelmente 300 manuais, não usam 300 canetas, quer dizer, imagino eu. E mesmo para os próprios alunos, vocês reparem que se dispersarem muito, como eu costumo dizer, a caderneta das aplicações, não é? Porque há muita gente e nós temos colegas que gostam de fazer coleção de aplicações em vez de pegarem numa delas e rentabilizarem ou utilizá-la e explorarem exatamente ao máximo. Também essa parte de estar a diversificar, eu não quero dizer que não haja situações em que o diversificar não seja bom e até não seja bastante aconselhável, mas nós ao estar sempre todos os dias a explorar exatamente ferramentas, ou neste caso aplicações, que são utilizadas com a mesma finalidade, para os próprios alunos também se torna um bocado, vai dispersar, se calhar, do foco da parte da aprendizagem e o foco do que eles devem aprender e mais, se calhar, até no uso da própria aplicação e, se calhar, não era o que era sentido para nós, não era o que nós queríamos fazer naquela altura. Ok. Sendo assim, aquilo que queremos dizer com o ensino híbrido ou modelo híbrido não deixa de ser, se repararem, aquilo que é a combinação de várias experiências. A combinação do ambiente virtual com o ambiente presencial, a combinação de diferentes tecnologias, a combinação do ambiente dentro da sala de aula, o próprio espaço, com o ambiente fora da sala de aula, o campo, as atividades ao ar livre, o máximo de combinações possíveis. O que nós temos na realidade isso é um modelo híbrido. É combinarmos o máximo possível de sistemas, de aplicações, de organização de trabalho. Isso é um modelo híbrido.
Como exemplo, trazemos este pequeno exercício, se repararem. Vocês veem ali o trabalho, podia ser até de geografia ou de história, eventualmente, em que estamos a trabalhar sismografia, e a combinação está feita como? Porque eu tenho um manual que é datado, né, e que tem o terremoto de 1655 na imagem. O manual é sempre datado porque é de 4 em 4 anos, portanto, é o que é. Aquela informação é estática. E depois tenho a possibilidade de combinar essa informação, que é uma informação histórica, com o website do Instituto Português da Meteorologia e da Atmosfera, onde posso, em tempo real, estar a ver os pontinhos vermelhos ali a aparecer, à medida que os sismos estão a acontecer em tempo real, mesmo aqueles que não estamos a sentir, e perceber porque é que aquela falha. Mas o Celestino, que é de ciências, sabe melhor falar disto do que eu. Não, exatamente, é exatamente esta colaboração e este complemento das aplicações digitais com exatamente o analógico, como dizia o Marco. Nós temos os nossos manuais e ninguém vai vos dizer para vocês não seguirem o manual ou abandonarem completamente o manual por enquanto. Mas podemos perfeitamente complementar o nosso analógico com o digital e fazer exatamente este equilíbrio que deve ser feito, porque nunca podemos deixar de esquecer que isto deve ser um equilíbrio, não deve ser nada extremado. Nós agora não vamos deixar o analógico e só vamos pegar no digital, porque o digital é que é, o digital é que é o suprassumo, é que é exatamente a panaceira para todos os males. Não, nós podemos exatamente fazer um equilíbrio entre exatamente os recursos analógicos que já usamos e exatamente implementar alguns recursos digitais para tentar complementar e aprofundar os conhecimentos dos nossos alunos. Aliás, a outra imagem que vocês veem ali, na realidade, é estar a trabalhar as plantas dentro da sala de aula, no manual, quando no nosso jardim da nossa escola está cheio delas, não é? Muitas das vezes. Portanto, ou seja, nós aquilo que temos é exatamente a palavra-chave que o Celestino disse, equilíbrio. E, na realidade, juntar-lhe aqui um muito bom senso também. Nós temos o digital e ele está disponível, nós temos o ambiente analógico, ele está disponível, temos o ambiente exterior, ele está disponível, e é combinar o máximo possível de ambientes para que possa ser o melhor possível, não é? Bom, aliás, aqui vêm algumas imagens reais do Colégio Santa Eulália que ilustram um bocadinho aquilo que é o ambiente híbrido, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, em ambientes físicos e pouco usuais, se calhar, de aprendizagem no exterior ou não, a convivência com intergeracional, de troca de experiências com outras gerações. O digital e o analógico, basta olhar ali para os mapas, para a planta que está em cima da mesa de ping-pong com o computador, não é? Portanto, vocês podem ver que podemos fazer exatamente aqui, como eu costumo dizer, a balança entre os meios que temos à nossa disposição. É só o professor pensar, reinventar-se, porque queiramos quer não, o professor hoje tem que se reinventar na sala de aula, não é o mesmo professor que era há 5 anos atrás. Basta ver só, por exemplo, para a disposição que os nossos alunos hoje têm numa sala de aula. Enquanto se calhar estávamos habituados à sala de aula em autocarro, não é? Que o professor estava com a secretária à frente e depois tínhamos as filas todas, hoje já podemos ver que a dinâmica que se cria dentro de uma sala de aula é ligeiramente diferente. Para além de, como o Marco disse, hoje o espaço de aprendizagem saiu muito fora das paredes de uma sala de aula. Agora não é autocarro, agora são vários táxis. Okay. Estão os táxis todos dentro. Bom, aqui vem a imagem. Saiu uma agora. Aqui vem um bocadinho aquilo que é o vídeo. Eu gostava só se ouvem e veem o vídeo. Ouvem-se.
colégio é um mundo de porta aberta. Aprendemos em qualquer hora e em qualquer lugar. Pretendemos, sobretudo, formar cidadãos completos e felizes. Bom, aquilo que vem aqui, na realidade, não deixa de ser a proposta daquilo que é um ecossistema híbrido de aprendizagem, embora, e é a primeira escola de referência da Google para a educação em Portugal, mas como vem ali, o que está presente é a combinação de vários ambientes. Portanto, e é essa a primeira mensagem que vos queremos deixar de hoje, é a possibilidade de nós combinarmos, ou seja, nós não estamos aqui a dizer que não temos que diabolizar nem o presencial nem o online, nós temos que olhar para ambos, combiná-los o máximo possível, porque aquilo que temos enquanto modelo híbrido é a combinação de todos os mundos, tirar o melhor dos dois mundos, ou dos três, ou dos quatro, de todos os mundos que nós tivermos. E não só os próprios modelos, também os intervenientes, ou seja, a escola não é feita só de professores e não é só feita dos alunos. Também as direções pedagógicas, os próprios pais têm que ser envolvidos exatamente nestes modelos híbridos, nesta partilha, neste equilíbrio entre as ferramentas digitais e as ferramentas analógicas. Eu sei que às vezes para os pais é complicado nós fazê-los compreender, porque eles aprenderam com manuais, aprenderam com os cadernos, aprenderam com os livros, e hoje quando têm alunos, e às vezes alunos até se calhar muito jovens, ou seja, muito tenros na idade, às vezes já o englobar o digital, para eles pensam que, afinal, mas é brincar. Não, nós temos que ter exatamente toda a comunidade envolvida nesta introdução, o que é um ecossistema híbrido de aprendizagem. E por falar em brincar, vamos brincar outra vez. Tem um novo momentímetro, porque dentro depois daquilo que é o grande chapéu, que é o modelo híbrido, nós temos pequenos cenários inovadores de aprendizagem. Um deles, que alguns de vós conhecem, é o modelo de aprendizagem invertida. Dentro daquilo que vocês ouvem, sabem, já experimentaram sobre a aprendizagem invertida, o que é que entendem por modelo invertido de aprendizagem? É essa a questão que vos deixamos nesta fase. Importas interromper o compartilhamento? Ok, obrigado. Foram-se embora, não? Não, já pensei. Olha, já chegou pelo menos. Temos alguém. Os alunos procuram a resposta às suas questões. Isso não é a aprendizagem invertida, isso é o Google. É a aprendizagem centrada no aluno. Mas toda ela devia ser, não é? Sendo invertida ou não, devíamos ter o aluno como centro da aprendizagem. E se centramos na realidade a aprendizagem do aluno ou centramos na aprendizagem do aluno? É outra questão que seria interessante discutir. Se aquilo que nós queremos é centrar a aprendizagem do aluno ou queremos é centrar na aprendizagem do aluno. Eu sei que também estou a inverter, é só para confundir. Estou a inverter os próprios termos, também é de propósito. Ok, o que entende por aprendizagem invertida? Efetuado pelos alunos em vez de serem apresentados pelo professor, ok. É um primeiro desafio que colocam novas experiências, começar no geral para o específico. Ok. Na realidade, o aluno ser produtor da sua aprendizagem, será que são zonas, ou seja, respondem à pergunta com outras perguntas, se é sempre giro. Muito bem. O aluno explora os recursos fornecidos pelo professor em casa e na escola, esclarecem as dúvidas e partilham as aprendizagens. Não tem que ser necessariamente em casa. Na verdade, eles exploram o conteúdo previamente. Agora, esse conteúdo o aluno não está a explorar sozinho. E fica sempre essa ideia de que o aluno está completamente abandonado e a aprender enquanto a pessoa não está a fazer nada. Não é? E essa é uma ideia que também é preciso desmistificar. O modelo invertido de aprendizagem não deixa de ser aquilo que vos dizíamos há pouco. Se eu defino conteúdos válidos e fidedignos e eu os entrego ao aluno, esse trabalho todo foi feito pelo professor, em que teve que dedicar-se a desenhar um plano individual de trabalho para aquele aluno. Teve que dedicar-se a desenhar os tais recursos, a tarefa, os tempos, qual é que vai ser, se vai utilizar, que digital é que vai usar ou não. Que meios vai utilizar, portanto, que aplicações. Sim. Há essa primeira fase.
Mas depois também há a fase em que ele monitoriza qual é o estado do aluno perante aquele primeiro contacto. Faz sempre o acompanhamento. É que o aluno tem um primeiro contacto, na realidade, com o conteúdo, é verdade. Mas ele é monitorizado pelo professor. O professor não se vai embora. O professor continua. Agora, está num ambiente diferente. Deixa que alunos possam caminhar, enquanto que outros possam estar ao pé do professor a trabalhar aquele mesmo assunto, porque não conseguiu desenvolver aquela aprendizagem de uma outra forma. Portanto, mas possibilita que outros alunos possam caminhar por si, que é um bocadinho diferente. Portanto, essa é uma primeira etapa, mas nós também já vamos definir se calhar um bocadinho melhor e vamos fazer, aliás, uma experiência já convosco. Acho que podemos, se calhar, avançar. Bom, e sendo assim, se pensarmos que onde é que estão os dados? Onde é que existem os dados online? Ou sem ser online? Na verdade, nós temos, os dados podem ser consultados na web, podem ser consultados nos vídeos, podem ser consultados em livros, nas bibliotecas, podem ser consultados com os nossos avós. Em revistas. O próprio avô, cantigas, dá-nos dados interessantes. Exatamente. Histórias de vida. Portanto, esse é primeiro onde nós vamos buscar os dados. Mas depois nós precisamos pegar nos dados e transformá-los em informação. E aí é a junção daquilo que nós encontramos com... Esse é um processo de professor, de escola. Não é? Esse é um papel muito importante do professor, de monitorização daquilo que é a transformação dos dados em informação que seja fidedigna. Depois, será que é na escola que nós trabalhamos esse conhecimento? Porque, na realidade, depois é preciso ir para um nível mais eficiente, que é eu conectar todas aquelas informações para transformá-la em conhecimento. E em muitas etapas, aliás, em muitos contextos, esta é a etapa final, é transformar os dados em informação e a informação em conhecimento, e parece-me muito bem. Agora, nós podemos ser um bocadinho mais ambiciosos e dizer assim, ok... Mas e audaciosos mesmo também, ou audazes neste caso. E até mais outras palavras começar a acabar em ossos. Exatamente. Ou seja, porquê que não deixamos que um aluno, ao ter esse contacto prévio com o conhecimento, ele próprio possa promover outras ideias, com aquela informação, com aquele conhecimento, transformá-lo em novas ideias. Fazer pontos para outros locais, para outras direções. E deixá-lo provocar, deixá-lo colocar questões. Daquelas questões ele vai ter que testá-las, vai ter que experienciá-las. Portanto, nós passamos para a fase da experiência. Na fase da experiência, o aluno, aquilo que vai fazer é usar o momento de escola com o seu professor ou com os seus colegas para que essas experiências possam acontecer e que o erro também possa ser possível de acontecer na escola. Que é alguma coisa que nós muitas vezes tiramos para fora da escola. O erro, se não acontecer na escola, nós muitas vezes tentamos que os alunos não errem. Não, os alunos têm que errar e podem errar e devem errar. E é o espaço de escola que é o momento certo para ele errar. Que não seja depois quando a escola terminou ou quando eu achar que terminou a escola, porque acho que a escola é para a vida toda. Isso é outra história. Essas experiências são necessárias que aconteçam. Dessas experiências vão nascer, na realidade, vai nascer a sabedoria. Porque é das várias experiências que eu fiz que eu vou construir um outro caminho. Agora, esse caminho pode ser adicionado, eventualmente, por criatividade. Porque se eu provoquei as diferentes experiências, eu também depois vou na realidade, conseguir construir sabedoria mais criativa, porque trabalhei-as de diferentes perspectivas. Portanto, esse é um primeiro momento. Explorei várias dimensões à volta exatamente da mesma informação. Ou seja, em termos de modelo invertido, estas são as três grandes etapas. Ou seja, o tal antes da aula, que não tem que ser necessariamente em casa, mas antes da aula, reservar um tempo em que prepara-se uns conteúdos, partilhamos com os alunos acedem ao conteúdo, nós construímos atividades de maneira que o aluno tem que extrair alguma coisa daquele conteúdo, ou seja, tem que haver um primeiro produto nesta fase. E alguma coisa que muitas vezes não acontece é que nós só fazemos o produto depois da aula. Nós precisamos do produto logo na fase inicial. Tem que haver, pode ser uma reflexão, pode ser um mapa mental, pode ser um vídeo, mas ele que reflita sobre alguma coisa que preparou previamente. Quando chegamos à aula, portanto, imaginem aquele exemplo da praia que vos mostrámos há pouco. Ou seja, em que na realidade aquilo que nós temos é a possibilidade de eu controlar aquilo que aprendo ao meu ritmo e depois na aula eu poder discutir de uma forma muito mais interessante, porque tenho muito mais conteúdo do que aquilo que teria se o conteúdo tivesse só dependente de mim, enquanto professor.
Após essa fase, na verdade, ele vai aplicar, vai construir algo com aquilo que esteve a trabalhar. A possibilidade de ele colocar em prática e tornar essa aprendizagem significativa. Desse processo, há, se repararem, diferentes momentos de avaliação. Eu uso instrumentos de avaliação no antes, no durante e no depois da aula. Diferentes exemplos, não é? Diferentes instrumentos, acima de tudo. Ou seja, a possibilidade de nós podermos aplicar os quizzes, e nesse caso é um questionário, de colocar os alunos a fazer um storytelling, uma narrativa digital, colocar os alunos a criarem um vídeo, a refletirem sobre aquilo que fazem, provocar um mapa mental. Ou seja, diferentes exemplos de recursos que possibilitam diferentes instrumentos de avaliação, sem os próprios alunos a criarem os próprios critérios que depois nos vão apresentar no produto final, por exemplo, também. Ou seja, deixar que os alunos, acima de tudo, produzam e criem. Neste processo, no final, reparem que o produto já não é só avaliado enquanto produto, ele é avaliado enquanto processo, porque começou no antes, o durante, onde eu ajudei, e depois toda aquela fase até ao produto final, em que eu estou a monitorizar, neste caso, aquilo que é a sua produção individual. Isto de forma muito resumida, porque queremos ainda fazer convosco aqui algo mais prático, e um dos exercícios é que vocês pegassem numa folha que pode ser A4, de papel. Estamos a dar tempo de vocês se levantarem e buscá-lo. Exatamente, porque os telemóveis não dão jeito. Portanto, vocês não conseguem pegar nos telemóveis para essa atividade. É melhor ver uma folha de papel. E tem que ser A4. Portanto, não, pode ser A5. Pronto, ok. Pode ser A5, ok. E A3. Ei, A3 então é que é. A3 temos um Concorde. Não se Concorde já está fora de circulação. É aquele bombardeiro. Exato. Mas já aqui não vamos bombardear ninguém. Ok. Portanto, nós tem uma folha, já toda a gente tem uma folha. E agora, aquilo que vão fazer é seguir estas instruções. Mas nós, como bons professores... Susi, não queres pegar uma folha? Eu tenho que buscar uma folha. Pronto. Eu sou mesmo professor impecável. Tá? Eu tenho necessidade de ver. Não percebi. Tenho necessidade de ver, ter modelos. Uma folha. Está aqui um exemplo. Olha, uma folha, exato. Uma folha tem uma largura, tem um comprimento. Portanto... Isso são informações a mais. Porque é assim, isso foi trabalhado naquela aula passada. Pois foi da semana passada, deviam estar atentos, exatamente, estávamos atentos. O aluno consegue aprender sozinho. Comprimento já foi. Quer dizer, portanto, agora é assim: dobra uma folha ao meio no sentido de comprimento. Não mostres. Tinham que estar atentos, depois estamos a fazer a ferramenta da avaliação. Não. Isto é... Eu vou esconder, vou fazer em baixo. Pronto, isto é para avaliar como é que eles estão em termos de papel. Exatamente. Pois, porque isso foram os recursos que foram distribuídos na semana passada para vocês visualizarem em casa para fazer hoje durante a aula. Exato. Recursos também eles analógicos. Exato, exatamente. A Isabel Cabra nos fez chegar os recursos que nós disponibilizamos antecipadamente para ser distribuídos. Então. Ok, então dobra uma folha ao meio no sentido de comprimento. Agora não há brincadeira, que isto é sério, isto são aulas, não estamos a brincar. Portanto, como é uma coisa séria, o ponto 3, trazem as duas pontas para dentro, dobram-nas e marcam bem a dobra com as unhas. E rápido, isto daqui a pouco termina às 5 e nós temos que sair. Portanto, temos um avião para apanhar aqui ao lado no Sá Carneiro. Estamos aqui em pé das rubras, não é? Exatamente. Nunca mais vamos fazer isto em eleições. Só para mudarmos o desenho. Boa ideia. Ok, pegam nas duas pontas novas que se formaram no passo anterior, devem unir-se ao centro. Ok, perfeito. Está a ficar espetacular. Não vejo ninguém, não é? Mas imagino que devem estar a ficar muito bem. Porque com professores desta qualidade não havia outra hipótese. Completamente. Dobram a folha ao meio. Olha o da Cátia já voa. Já vem ter aqui. Ok, ponto 5, dobram a folha ao meio com o lado com as dobras visíveis para dentro. Estão a pensar o que é para dentro, não é? E ponto 6, e o final, dobram as asas, trazem as duas abas para baixo para formar as asas e marcam bem as dobras usando as suas unhas. Se alguém no YouTube que nos está a acompanhar não tiver percebido, eu vou fazer o que fazem todos os professores, que é dizer novamente, portanto repito, mas digo mais alto e mais rápido. Normalmente é assim, não é? Exatamente. Dobram as asas, trazem as duas asas para baixo para formar as asas, marcam bem as dobras usando as suas unhas. E rápido. Normalmente termina-se também com este rápido. Está quase a tocar. Exatamente. Quem não acabar aqui vai ter que fazer-se em casa.
E ainda faz a dobrar. Muito bem, a dobrar as asas. As asas. Celestino, vamos lá ver o exemplar. Portanto, mais para cá. Portanto, isto é só para verem o que é um aluno aplicado, um aluno que vai para o quadro médio, certamente, naquilo que diz respeito à construção de aviões de papel. Muito bem. Pelo menos por aí. Portanto, isto era aquilo que nós teríamos. Estão alguns a perguntar-se, não foi esse avião que eu fiz. Fiz uma avioneta, é natural. Porquê? Porque não estão atentos, não é? Agora, tirando esta pequena brincadeira, que nós fizemos num pequeno modelo muito tradicional, e ainda assim já com ajuda, porque estavam a poder ler o manual que vocês tinham disponível, porque cada um tinha o seu manual, mas fizeram ao nosso ritmo. A outra questão é se nós, na realidade, pudéssemos entregar-vos este vídeo, este slide com este vídeo, portanto, e vamos só simulá-lo, não é? Em que, na realidade, podiam... Vou passar um bocadinho. Ser vocês a parar o vídeo, ver o vídeo às vezes que fossem precisas para irem construindo o avião de papel, que era aquilo que a Isabel dizia, que precisava de imagem, precisava de exemplo, precisava de estar a acompanhar não só o texto, porque na realidade a Isabel é mais visual do que outros alunos e precisa estar a ver também através de outros sentidos, literalmente, não é? Muito bem. Só chegar aqui ao ponto onde normalmente as coisas falam. Aqui era aquela dúvida de comprimento. Era algo de comprimento. Ok. Está contado e tem currículo para cumprir. E quando se tem currículo para cumprir não há cá... Não se pode dispersar. Já sumarei aí, ainda por cima já fiz o sumário. Então pronto. Então, agora não tenho hipótese. Bom, eu vou parar aqui o vídeo, até porque vocês vão ficar com disponível. Agora, o desafio que fica para todos os que estão a ouvir-nos e a ver-nos, se é que não estiver alguém a ver e a ouvir-nos, que fotografem o vosso avião de papel. Vão precisar dele. E agora, neste caso, podem usar um smartphone ou a câmera do computador. O avião que construíram neste exercício, que tirem uma fotografia a esse avião, porque vamos precisar dele para o que vamos fazer a seguir. Vamos ainda tentar então fazer aqui uma pequena cozinha. Exatamente. E vamos cozinhar qualquer coisa agora com o avião. Ok, portanto, acho que está cozinhado e agora vamos precisar de... Ok. E então a nível de este cozinhando interações, nós até agora tivemos a ver exatamente a parte dos fundamentos pedagógicos e pegando na pedagogia da aprendizagem invertida, como é que nós podemos então mobilizar a nossa sala de aula, como é que nós podemos interagir e tornar a nossa sala de aula mais dinâmica com os nossos alunos. Existem várias ferramentas e vamos só trazer aqui duas, porque também o tempo é curto, e duas ferramentas que são perfeitamente execuíveis de serem usadas no ambiente online, ou seja, não está dependente das próprias características físicas dos aparelhos e dos dispositivos dos nossos alunos, nomeadamente tanto se eles estão a usar smartphones ou se estão a usar o computador. Uma delas, que eu vou partilhar com vocês aí até no chat do YouTube, é o Slides, e eu já coloquei, já devem ter visto aí no próprio chat do YouTube o endereço desse Slides. O Slides não é mais do que uma ferramenta online em que eu vou até abrir aqui, deixa eu ver onde é que está aqui, que é exatamente este slide, desculpa, ele saltou, ui, onde é que está o nosso, não, licença, força, deixa-me só buscar aí, que ele está, está aqui, já estava aberto, desculpa, eu andava a procurar, ele está, tem aqui as vossas carinhas à frente, por isso é que eu não conseguia ver onde é que ele estava. Portanto, esses slides que nós temos e que partilhamos com vocês é uma aplicação que vocês podem usar em ambiente online, não estando dependente dos próprios equipamentos do aluno, porque ao estar no ambiente na nuvem, ele vai gravar e vai fazendo, conforme os alunos vão interagindo, vai gravando todas as alterações na nuvem, e depois vocês também podem exportar e podem fazer o download para os vossos equipamentos físicos. Vocês podem ficarem mesmo com este documento depois numa forma de apresentação, mas neste momento nós podemos pegar nesta aplicação, distribuir este link tal como eu fiz com vocês, ou como nós fizemos com vocês, que foi distribuir exatamente o link desta apresentação, que é a apresentação que vocês estão a ver neste momento,
e pedir a cada aluno para fazer uma interação. Por exemplo, a interação que nós estamos a pedir para que vocês façam é duplicarem este segundo slide, ou seja, cada um, portanto, pode vir aqui à guia de orientação da apresentação, pede para duplicar o slide e nesse slide duplicado vamos pedir que façam 3 coisas muito simples. Em primeiro lugar, que escrevam o vosso nome, que é para exatamente evitar que hajam slides com mais do que um participante ou para cada um ter o seu. E escrevam uma frase sobre esta sessão, ou seja, como é que está a ser a sessão e como é que está a ser este encontro até este momento. E agora aqui então que insiram uma fotografia do vosso avião construído. Claro que aqui nós deixamos esta atividade de forma livre para cada um de vocês duplicar, mas se estivermos com os nossos alunos, em que temos uma turma controlada, claro que às vezes temos turmas grandes, claro que temos 25, 28, 30 alunos, mas podemos criar exatamente um diapositivo para cada um dos alunos. Cada aluno já sabe qual é o diapositivo que pode estar identificado com o seu número ou com o seu nome e depois, mediante as tais orientações que nós fomos dando com os recursos que foram sendo partilhados anteriormente, ele em cada diapositivo vai criando e vai realizando o seu trabalho, vai realizando a tarefa que lhe foi proposta e nós, em tempo real, podemos perfeitamente logo visualizar esse trabalho e ir acompanhando o trabalho que cada aluno vai fazendo, nomeadamente, se os alunos estiverem com dificuldade, imaginem, eu posso ver, já espera aí que não o meu, eu partilhei foi o meu, provavelmente. É este. É o mesmo, pronto, ok, mas está com o okay, editor, ok. Nós estávamos a ver só se estava como vocês com a possibilidade de edição, porque na partilha podia ter ido só como visualizador, mas estão como editores, portanto vocês podem começar a partilhar, a registar e a fazer essa colaboração connosco. Como eu estava a dizer, ao acompanhar este trabalho colaborativo dos nossos alunos e ao verificar, por exemplo, que há alunos que têm alguma dificuldade em que ainda não começaram o trabalho, ou que o trabalho não está a ser bem realizado, ou que estão a realizar algo que não está de acordo com o que foi pedido, nós podemos dar feedback instantâneo aos alunos. E ao estar a trabalhar na nuvem, até podemos usar outras ferramentas em que podemos não só fazer o registro no próprio diapositivo do aluno, mas como também, e já podia ser momentos, ou melhor, já podia ser tema para uma outra sessão, como é o caso do Talk and Comment, que é uma aplicação que pode ser aqui uma extensão colocada, por exemplo, no Chrome, em que o próprio professor pode gravar um ficheiro de áudio e ao gravar esse ficheiro de áudio, ele vai ficar armazenado na nuvem e depois só tem que colocar aqui exatamente o endereço desse ficheiro de áudio que automaticamente dá o feedback ao aluno. Por exemplo, uma coisa, ou por exemplo não, um dos fatores que é fundamental neste trabalho colaborativo e nestas atividades que são realizadas nestes ambientes híbridos de aprendizagem, é exatamente o professor dar feedback constante ao aluno conforme ele vai realizando as tais tarefas. Nós sabemos que temos que dar esse acompanhamento, temos que fazer sempre esse acompanhamento de modo a que os alunos saibam perfeitamente qual é o caminho que estão a seguir, qual é exatamente o caminho e se a tarefa está a ser bem executada ou não. E também aí podemos fazer o tal acompanhamento de modo a que o aluno, ao estar a trabalhar por si, porque neste caso o aluno está a fazer um trabalho autónomo, está a fazer um trabalho independente ao seu ritmo, no seu espaço e no seu tempo, mas o professor está sempre presente. Nós podemos perfeitamente acompanhar essa evolução do trabalho que os alunos vão realizando. Esta é uma das ferramentas que pode ser usada para trabalho colaborativo, existem várias. Nós usamos, e eu uso frequentemente as minhas aulas dia-a-dia, o Google Slides, exatamente por tal razão em que eu não estou dependente do próprio dispositivo dos alunos, mas sim eu acho que o link não deve ter sido este. Deixa-me só ver, porque os colegas acho que não estão a ver. Deixa-me só ver aqui um bocadinho. Já gostava aqui a interagir, porque... Deixa-me... Só para ter certeza que estão a interagir. Deixa-me só ver, exatamente, porque eu acho que houve mudança. Quando fiz a cópia, ele ficou. Pronto, eu vou partilhar novamente a ligação desta apresentação, ou seja, do Google Slides,
que por acaso não sei se era a mesma da anterior, porque estávamos em computadores diferentes, acho que não. Não era a mesma exatamente, porque eu tinha feito a partilha a partir do meu computador e estava eu já partilhei, já coloquei aqui, eu vou voltar a repetir. Portanto, os colegas, peço desculpa se no link anterior não estavam a conseguir, mas agora provavelmente já devem estar a conseguir ver este diapositivo. Não precisas, podes partilhar a partir daí, porque agora já... Só ver se abrir novamente a Drive. Vejam, confirmem-me só se alguém desse lado conseguir clicar no link que eu partilhei agora. Se consegue interagir. E se consegue interagir, ou seja, se consegue ter acesso à apresentação, fazer a tal duplicação do diapositivo e se consegue criar então a frase, mudar ou colocar o seu nome. Ó Celestino, tu colocaste no YouTube o link? Eu coloquei no YouTube, sim. Estou a colocar no... Olha, faz-me um favor, põe-o aqui no Zoom e eu copio para lá, pode ser? Ok. Então eu vou aí ao Zoom. No bate-papo. Obrigada. Afinal, sou útil. Exatamente. Mas ninguém duvidava. Já está aí no bate-papo. Conseguem ver, certo? No bate-papo. Isabel, já conseguiste ver no bate-papo? Confirma-me só, se faz favor. Sim, já. Ok. Deixa-me só ver aqui. Ver se é o mesmo. Prometo que só vou partilhar 10 vezes o vosso link. Ok, obrigado. Foi o que está aqui, não foi? Foi. Pronto, ok. É só para ter certeza, para ver se conseguem fazer esta interação. Como nós não vimos ninguém ainda a responder, Foram todos. Ou então foram todos. Ainda não consegue. Partilha tu a partir do teu computador então, porque ele está, provavelmente como és tu que estás a fazer a apresentação, isto aí no teu computador, obtém o link e partilha tu no bate-papo, só favor. Não, tens que ir, vai já primeiro. Vou aqui. Partilhei novamente com a Isabel. Isabel, vê só favor agora se essa do Marco agora já consegues partilhar só favor no YouTube. E se mesmo uma de vocês se conseguir ver aí no bate-papo e conseguir fazer a interação, se vocês conseguirem interagir, quer dizer que está funcional. E está editor, está como editor, sim. Ora bem, já temos aí alguém ligado, que já aparece aí... Já está aqui um corvo. Está aqui um corvo anónimo. Já está ali a escrever. Já está. Alguém está a querer viajar, pronto, ok. O corvo já entrou no nosso avião. Ótimo, Isabel. Pronto, obrigado. Agora que a Isabel já se identificou. Exatamente. Pedimos um favor então, a quem nos está a ver do YouTube, e pedimos imensa desculpa por causa dos links anteriores, entrem no último link que a Isabel partilhou agora então da apresentação que está aí do slides, e podem então fazer a duplicação do vosso slide e fazer então a vossa nomeação, dizer o vosso nome e a tal frase. Só interromper um bocadinho. Então, para os estimados colegas, por favor, copiem o link que eu colei no chat e colem na barra de endereços, está bem? Porque ele não funciona diretamente. Tem que copiar o link, abrir o Google e colar na barra de endereços, por favor. E depois tem que ser muito pacientes, aguardar pelo menos um minutito e depois já conseguem escrever. Quem não fizer esta atividade não é certificado. Podes dizer assim, pode ser que ajude às vezes. Exato, os certificados são sempre a prioridade, temos uma prioridade por isso. Sobrou a ser mal, atenção, não levem a mal. Muito a mal. Não apareceu o link. Conseguiste copiar para o chat do YouTube? Mas no YouTube aparece como link. Sim, consegui. Eu colei-o no YouTube e depois copiei-o e fiz aquilo que acabei de dizer. E relativamente aos colegas que estão à procura
do formulário de presenças e avaliação do evento. Damiana, se fizeres o favor, volta. Coloquei 9 vezes, mas vou colocar a 10ª vez. Vê a mensagem que eu te enviei agora, Isabel, por favor. Entra tu aí no próprio chat, no YouTube. Eu continuo a dizer que não aparece o link no chat do YouTube. Isabel, vê a mensagem que te enviei. Para ti. Obrigada. Bom, de qualquer forma, também não vamos ficar presos com isso. Exatamente. Assim que o link ficar disponível e consigo interagir, seria... Exatamente. O interessante será, aquilo que interessava seria duplicar um destes slides, copiá-lo ou simplesmente duplicá-lo e em cada um dos slides colocar a fotografia, colocar essa mensagem e perceberem que nós podemos, na realidade, fazer processos colaborativos em qualquer hora e em qualquer lugar, porque o documento não está disponível só para os que estão na sessão, está disponível para todos aqueles que tenham acesso ao link. Eu estou a fazer a passagem do link à Damiana, para ser a Damiana a colocar. Também pode colocar a Raquel, que está a acompanhar o YouTube. Ok. A Raquel está no workshop, Isabel. É a Raquel, está no workshop. Pois, ok, tudo bem. Então, está no teu WhatsApp, se fizeres o favor, coloca. Ok, mas podemos então ir avançando, exatamente. No YouTube... Em 2 minutinhos, vocês. Pois, temos 2 minutos. Exato. Se calhar vamos para a parte final. Avançamos, exatamente. Outra ferramenta que nós podemos usar, por exemplo, é o Google Slides, em que podemos pedir para os alunos para criarem um diário de aprendizagem e um e-portfólio, como agora nós podemos também designar, e que foi muito útil durante, por exemplo, este período de confinamento, em que os alunos iam lá registando os seus trabalhos. Desculpem interromper o vosso raciocínio maravilhoso, mas já está o link no YouTube, está bem? Muito obrigado. Portanto, podem ir continuando a interação. E portanto, para criarem os sites, portanto, este também é uma ferramenta gratuita e que também trabalha na nuvem, portanto, não tem que ter qualquer despesa e não está dependente, como eu disse, das características dos vossos aparelhos, ou seja, do computador ou do próprio telemóvel, e depois o podem usar. É uma ferramenta bastante intuitiva, exatamente é só adicionar as páginas, depois várias secções, e até podemos vos mostrar o nosso site foi criado exatamente desta ferramenta, e em que está explorado com várias páginas e subpáginas, desculpem, com licença, e aí podem ver, portanto, esta é o menu de interação, em que do nosso lado direito utiliza exatamente, aparece as ferramentas e as atividades que podemos fazer, desde o inserir páginas, formatar o tema, bem como depois, dentro de cada uma das páginas, colocar o tipo de secções que queremos, se queremos texto com imagem, se é apenas texto, portanto, isto está tudo de forma visual e dinâmica. Portanto, quem está habituado a criar uma apresentação, quem está habituado, por exemplo, a usar um documento Word e a inserir imagens, a inserir texto juntamente com as imagens, portanto, a dificuldade aqui também não é muito diferente dessa. Porquê? Porque aqui é uma ferramenta que trabalha sobre forma visual, vocês não precisam saber código, ou seja, também se o quiserem também podem fazer, mas não precisam saber basicamente o HTML para programar e a construção de sites. Basta exatamente por elementos visuais escolherem se querem texto com imagem, se querem apenas texto, se querem uma série de fotografias. Nós podemos explorar um bocadinho o nosso para verem perfeitamente como é que vocês podem criar ou como é que pode ser dinamizado, e em que vamos ver algumas das estruturas. Vou criar aqui uma página em branco. Portanto, basta chegar lá em cima ao menu páginas, mandar adicionar no botão mais uma nova página. Ela cria logo automaticamente a página e reparem, até mantém a formatação do tema que nós já temos definido para o nosso website. Vocês só têm que colocar lá o título e depois a partir daí é exatamente com os tais elementos visuais ir acrescentando o que é que vocês pretendem. Se querem uma caixa de texto, se querem uma imagem, se querem incorporar outras imagens externas ou vídeos na própria página. Funciona como qualquer documento que vocês estão a trabalhar, portanto é carregar, é fazer um upload do nosso computador ou do nosso dispositivo móvel
para aqui. Dimensionando, é só fazer um clique sobre a própria imagem e fazer nos limites a dimensão para o novo dimensionamento, por assim dizer, que nós precisamos daquela imagem, e portanto podem ir sempre acrescentando várias imagens e editando novos textos. Portanto, é uma ferramenta útil, é uma ferramenta que os alunos têm bastante facilidade de utilizar e usar para criarem os seus diários de aprendizagem, juntamente com outros, e que vocês podem perfeitamente explorar para que eles vão carregando e colocando lá as tarefas e atividades realizadas e o professor logo, em tempo real, já que pode ficar com acesso e pode até ficar como editor também do próprio site, pode dar então feedback ao trabalho que os alunos vão realizando. Isto fazendo semana após semana. Quando acabarmos o período ou quando acabarmos exatamente o ano letivo, temos aqui todo o trabalho realizado pelos nossos alunos. É fácil perceber exatamente qual é a evolução e o comprometimento que os alunos tiveram na realização das tarefas e das atividades, e temos exatamente aqui uma série de elementos que podemos proceder à avaliação dos mesmos e depois a respectiva classificação. Portanto, é um instrumento de trabalho bastante útil, fácil de usar, não exige grande quantidade de recursos e automaticamente fica logo lá disponível. Como vocês podem ver, neste momento nós estamos a criar uma página nova, já foi lá colocado nesta página exatamente, por exemplo, partilhado não só um vídeo, se vocês o desejarem diretamente do YouTube, que basta colocar lá o endereço e automaticamente fica lá incorporado esse vídeo, como a própria apresentação que vocês estão a ver agora, que o Marco acabou neste momento de a colocar e que está aí disponível. Como vocês podem ver, até a própria apresentação do Google Slides, vocês podem incorporar neste website uma série de elementos de outras aplicações, slides, do Docs, dos Sheets, até formulários, até os próprios formulários que vocês tenham e que tenham criado os testes, podem perfeitamente ser incorporados aqui e ficam perfeitamente ativos. Vocês podem colocar aqui para o aluno até realizar e responder a partir daqui alguns formulários. Portanto, se vocês pedirem para que os alunos vos coloquem como editores, vocês podem incorporar os vossos formulários no site dos alunos para eles perfeitamente começarem a responder. Portanto, isto é uma ferramenta que nós podemos englobar num só local, numa só dimensão, todo o trabalho e todas as outras colaborações que os alunos vão fazendo na realização das suas aprendizagens, nos trabalhos que vão realizando. Portanto, nós aqui podemos agregar tudo isso apenas num único local. Sendo assim, podemos adicionar os utilizadores exatamente no cá em cima, na nossa barra de ferramentas, onde temos o nosso site e o nome do nosso site, ao lado da roda dentada, que a roda dentada são as tais definições que nós depois devemos fazer com o site, temos exatamente aí um iconezinho, um símbolo em que tem uma silhueta com mais, e é aqui que vocês partilham e adicionam exatamente quem vão ser os editores, quem vão ser as pessoas que vão poder colaborar na realização desse site. Essa partilha, Marcos, se não te importas, dar-me só favor o menu da partilha, exatamente. Essa partilha pode ser feita de duas formas. Pode ser feita ou adicionando o próprio endereço do correio eletrónico dos alunos, ou das pessoas que vão colaborar na realização desse site, ou então partilhando com eles o link. Vocês podem criar o link do vosso site e ao distribuir esse link com os alunos, eles automaticamente, ao assumirem esse link e ao clicarem nele, podem criar e podem então realizar exatamente as interações nesse site. Pronto, e acho que para finalizarmos, só convidar-vos a conhecerem mais a comunidade Grupo de Educadores do Superdrive Portugal. Vocês se entrarem na página que tem estado ao longo, aliás, que pode ser colocado também no próprio YouTube, onde vocês têm um formulário de inscrição. Ela evidentemente, é uma comunidade gratuita e de ajuda. A intenção é que nós possamos aumentar essa comunidade e ir partilhando tudo aquilo que sejam estas ferramentas, os modelos pedagógicos que estão aqui inerentes, entre outros momentos de partilha e interação, sendo que, na realidade, há um conjunto de eventos que estão pré-definidos pela própria Google, que são muitos deles que aparecem por aqui,
Alguns deles têm a ver com este treino e formação. Por exemplo, se vocês repararem, perceber melhor como é que funcionam as plataformas colaborativas que não são fechadas à própria Google, ou seja, há uma utilização que pode ser muito mais aberta de outras ferramentas que usem, que não sejam Google e que possam ser integradas com o ecossistema da própria Google. E depois a própria certificação de professores para professores Google Educators e poderem ter essa certificação, onde nós, na realidade, vamos dar esse apoio, um apoio de estudo, numa primeira fase, e depois até ao próprio exame que é feito, também tem os seus standards legais e oficiais. Não queria deixar já agora só de dizer mais uma coisa para terminar, é que nós temos neste momento a funcionar também o GEG Suplementar e Solidário, que na realidade estamos a apoiar instituições de educação que, por diferentes dificuldades relacionadas com a pandemia, que neste momento precisam de produtos de proteção e higiene, material escolar e livros. Se assim o entenderem e quiserem ajudar estas entidades, podem fazer-nos chegar por e-mail e nós arranjamos forma de levantar os materiais em qualquer ponto do país, se assim for necessário, para fazer chegar a estas crianças. E pronto, acho que assim muito sucintamente, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Agradecer exatamente a vossa colaboração e paciência por num sábado à tarde com muito sol lá fora em que podíamos tomar o café na esplanada, nos terem ouvido, terem-nos feito companhia, porque nós, como eu lhes disse há bocadinho, isto é um caminho bidirecional, ou seja, tem que ser sempre feito em ambos os sentidos e sem vocês o nosso caminho não tem lógica de ser percorrido, nem é aquele que tem aquele sabor especial de percorrer. Nós estamos aqui para ajudar e para colaborar e para partilhar o que sabemos com todos os professores do nosso país e não só, e também além fronteiras, e deixar exatamente que podem contar connosco para o que for necessário, para todas as dúvidas e qualquer apoio que necessitem, não hesitem em nos contactar. Como vocês puderam ver, sempre no final de cada uma dos slides da apresentação está exatamente o nosso site, o www.gegexpertiveportugal.com, em que temos lá o formulário que o Marco ainda agora partilhou com vocês, e não só, podem fazer chegar-nos também até nós das várias redes sociais, que estão exatamente os links lá dos contactos e exatamente as ligações para os vários canais de comunicação que nós temos. Aos que nos estiveram a assistir, muito obrigado. A Isabel, parabéns por mais esta iniciativa e a toda a organização. E libertem a vossa mente, porque acima de tudo acho que é isso que nós precisamos neste momento libertar, é a mente, mais do que libertar o corpo, embora ele também esteja muito, muito confinado, mas é uma libertação de mente, é aquilo que nos deixamos como última mensagem. Como diz o Frank Zappa, como é que é? A mind is like a parachute. It only works if open. Muito bem, caríssimos amigos, é sempre uma honra poder assistir às vossas enormes partilhas. Fiquei um bocadinho chateada porque estava a contar com o bolo de chocolate, mas afinal... isso temos aqui. Temos aqui, é verdade, temos aqui um bolo de chocolate. Pensei que esse que era o prémio do final da... Isabel, nós agora vamos abri-lo, estejam à vontade. Sim, eu por acaso... Mas por menos não perderam tudo. Tiveram a receita da cebola com bacon enrolado. Exato. Já aprenderam uma nova forma de cozinhar cebolas. Santinho. Eu preferia as cerejinhas de Rezende, como está aqui a dizer o Samuel, não é? Ora, então, posto isto, chegados ao fim de mais um dia maravilhoso de práticas pedagógicas,